Olá, tudo bem com vocês? Estamos para mais um vídeo, mais uma meditação. E hoje falaremos sobre fé, arrependimento e confissão. O que a gente tem que ver com essas palavras. Conta uma história que um sacerdote cristão, ele visitou na Inglaterra um hospital e ao entrar nesse hospital, acompanhar o diretor da instituição, ele escutou a seguinte frase dele: se metade dessas pessoas pudessem crer no arrependimento, poderiam ser mandados de volta para casa. Para você ver que o sentimento de culpa, ele nos transtorna a nossa mente. A culpa pelos pecados, pelo que a gente faz, ela vai muito além de uma simples doença. Ela pode trazer para nós depressão e ela pode transtornar nossa mente, transformar em algo que a gente não somos. Mas o que fazer com essa culpa? O que é que a gente pode fazer com o pecado? O pecado, ele nos remete a pensar na dor e no sofrimento. Mas o que fazer com o pecado para que o pecado não tome essa posição na nossa vida? Mas o que fazer com ela? Bom, o que a gente pode fazer, queridos amigos, é que a gente tem que ter fé. A fé em um Deus que nos salva. A fé em um Deus que nos transforma à sua imagem e semelhança. E em 1 João 5, 4, a Bíblia nos diz assim, que João nos diz que a fé vence o mundo. A fé vence as tentações. A fé, ela nos dá o poder para que a gente seja perseverantes, para que a gente possa pensar nas coisas celestiais, pensar que há um Deus amoroso que nos quer tirar do pecado, que quer nos tirar, nossos problemas, que Ele quer amenizar os nossos problemas, Mas, irmãos, o que é ter fé? Como é que eu posso ter fé, irmãos? Amigos, como é que eu posso ter essa fé? Fé é certeza e ela agrada a Deus. Ter a fé é ter certeza que Deus está com você, que Deus vai aliviar o teu sofrimento, que apesar de tudo Deus está contigo ali e não vai deixar que nada de mal aconteça com você. A fé, ela tem o seu desenvolvimento, a fé ela desenvolve, e o desenvolvimento para que a gente possa continuar desenvolvendo essa fé, é necessário que a gente esteja em contato com a sua palavra. É necessário que a gente leia a sua palavra todos os dias para que a gente tenha uma fé e essa fé desenvolva, essa fé ela aumente. Nós temos que estar em comunhão com o Pai diariamente. Assim como a gente tem comunhão com o nosso Pai aqui na terra, a gente tem estado na sua presença, falado, obedecido nossos pais aqui na terra. Nós devemos fazer o mesmo com Deus, tratar Ele íntimo, para que Ele possa ser bem-vindo no nosso coração, para que Ele possa. Mas talvez você diga, mas eu sou pecador, eu não sou digno de Cristo, mas Jesus ele veio salvar os pecadores. Jesus ele veio salvar a mim e a você. Esse foi o plano dele idealizado no céu, de vir e dar a salvação a todos os homens, e principalmente, como fala na Bíblia, ele veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Veio buscar os perdidos para que eles pudessem entender a bondade de Deus. E essa bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. Pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus por cada um de nós entendemos que esse Deus é amor. Esse Deus ele veio do céu para morrer por nós. E nós, pela essa bondade dele, a gente entende e a gente esse amor que ele tem para que nos leva ao arrependimento. Não é porque a gente quer, mas é meditando e refletindo sobre a bondade de Deus nas nossas vidas, pelo que Deus tem feito na minha vida e na sua vida, mesmo sem merecermos. Isso nos leva a refletir e a se arrepender dos nossos pecados. E quando nós estamos arrependidos, quando a gente medita, quando a gente reflete na bondade de Deus, a gente confessa os nossos pecados a Jesus. Quando a gente estamos passando por pecados
E quando a gente começa a refletir sobre a bondade de Deus, o nosso coração, ele é motivado a conversar com Deus. Ele é motivado a abrir o coração a Deus, falar o que está sentindo e os seus pecados, falar com Deus, confessar os pecados a Deus. Quando nós confessamos nossos pecados a Deus, a palavra diz que a gente começa a prosperar. A gente vai começar a prosperar na vida espiritual. Nós passamos agora a ter um entendimento melhor do que é conversar com Deus, do que é participar com Deus e pedir a Ele que Ele nos transforme. Mas quando a gente não confessa os nossos pecados a Ele, a gente não prospera, a gente não alcança a misericórdia de Deus. Por quê? Porque nós somos pecadores e nós temos que admitir isso. Quando a gente não admite que somos pecadores, o Espírito Santo não pode nos encher com a sua presença. Porque nós temos que admitir que somos pecadores, porque Cristo veio salvar os pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmão, esse Deus é lindo, Ele é maravilhoso. Esse Deus, Ele nos quer salvar, e a Bíblia ainda diz que quando a gente confessa os nossos pecados, a gente se arrepende, confessa os nossos pecados a Deus, sincero, com o coração arrependido, a Bíblia diz que esse Deus, Ele joga os pecados nas profundezas do mar. Não que Ele vai jogar os pecados literalmente nas profundezas do mar, mas isso quer dizer, irmão, que Ele esquece o nosso pecado. Ele se esquece que a gente uma vez já errou e nos dá uma nova vida para que a gente possa viver. Esse é o Deus que te salvou. Esse é o Deus que quer te salvar. Esse é o Deus que quer ter contato contigo. Abre o coração nesse momento a Deus. Ele quer te usar. Ele quer te mostrar que Ele é Deus antes, é Deus agora e será sempre Deus e para sempre. E a Bíblia ainda diz, amigos, em Isaías 55, verso 7, e eu gostaria de ler esse verso, que diz assim: deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Irmão, amigos, talvez você nesse momento esteja cometido um pecado, esteja em pecado, esteja feito uma coisa que aos seus olhos é imperdoável. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui, irmão, que é para você deixar esse caminho e volte para o Senhor, pois esse é grandioso em perdoar. Ele é grandioso. Não importa o pecado que você cometeu, não importa o que você fez, Deus é grandioso para te perdoar, para te libertar, para te salvar. Ore a Deus, busque a sua face, entregue o seu coração a Deus. Arrependa dos seus caminhos e torne ao Senhor, pois Ele é grandioso em perdoar. Esse foi mais um vídeo, mais uma meditação. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Quero mandar um salve aqui para Letícia Santos. Deus te abençoe, Letícia. Assista o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e que em breve postaremos mais vídeos. Deus abençoe a todos.